Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yu aqui do Ateliê Love You e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo dessa necessaire. Agora no fim do ano eu tava organizando os meus retalhos e encontrei esse tecido de cachorrinho e decidi fazer essa necessaire. Eu perguntei lá no Instagram pra vocês qual estampa combinaria melhor com essa estampa de cachorrinho, né? A maioria do pessoal votou aqui no poá rosa. Eu sou uma pessoa bem indecisa, né? Então eu sempre coloco essas coisas lá no Instagram pra vocês me ajudarem. Ó, 85% votou no poá rosa. A outra combinação era esse de risquinho, né? Que é próprio, o composê próprio dessa estampa. Mas eu acho que realmente o poá rosa ele vai dar deu uma vivacidade melhor aqui, né? E quando eu postei a foto dela pronta lá no meu Instagram, eu recebi vários comentários do pessoal querendo o passo a passo dela aqui no canal do YouTube. Então eu tô aqui pra mostrar o passo a passo, só que a gente precisava de um nome pra essa necessaire, né? Eu coloquei lá uma caixinha de perguntas, também para vocês me ajudarem a decidir um nome. Eu recebi vários nomes legais, até aproveito aqui o espaço para agradecer todo mundo que interage lá no Instagram, isso é bem legal mesmo. Recebi vários nomes bem legais, ó, Charme, Fofinha, Love You, bastante gente pediu Fofura e Love You, ó, Fofura, Love You, Fofura, e eu acho que Fofura ficou um nome bem legal, né, pra essa necessaire, combinou bem, então por isso decidi colocar o nome de Fofura mesmo. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram também, eu sempre coloco essas coisas pra vocês me ajudarem aqui na minha indecisão. Então vou deixar o arroba aqui pra quem quiser acompanhar. Então vamos lá ao passo a passo. Já tô aqui com os meus tecidos cortados, eu vou usar o tricoline 100% algodão. Então essa parte principal, que vai ser a parte da frente e de trás, eu cortei aqui a medida de 22 por 15, 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro. A manta e o forro eu cortei um pouquinho maior, porque eu acho que fica mais fácil na hora de costurar. Eu tô usando aqui a manta R2, então ela tem um termocolante dos dois lados. Aqui eu já passei o ferro para fixar o tecido exterior com a manta. Depois eu vou passar o ferro aqui também, eu colocar avesso com a manta, passar o ferro e passar uma costurinha em toda a bordinha e cortar o excesso. Assim eu acho que fica bem mais fácil pra costurar. Então eu cortei 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro, a medida de 22 por 15. Aqui eu já trouxe pronto pra vocês verem. Ó, eu fixei os dois lados na manta, a manta tá aqui no meio, passei a costurinha em toda a volta e aqui eu arredondei os cantinhos porque eu acho que fica bem mais bonitinho, né, bem mais fofinho, arredondadinho e fica bem mais fácil pra costurar também. Esse arredondado eu fiz usando essa régua aqui que tem as bordinhas arredondadas, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver aqui, dá pra ver certinho. Eu usei essa medida aqui de 4 centímetros, esse de 5. Usei essa daqui de 4 centímetros, coloquei aqui em cima, risquei, costurei e depois cortei o excesso. Se você não tiver essa régua, você pode usar uma xícara, pode usar um potinho, até mesmo essa bordinha aqui do viés, essa parte aqui, dá pra colocar e fazer esse arredondado também. Então, recapitulando, 22 por 15, 2 vezes no tecido exterior, 2 vezes na manta e 2 vezes no forro. Pra fazer os bolsos, eu não mostrei aqui no início do vídeo, mas eu coloquei 2 bolsinhos com essa telinha aqui dentro, porque eu acho que fica bem mais fofinho e fica bem mais organizado aqui dentro, né, e cabe bastante coisa. Então, pra fazer esses 2 bolsinhos, eu cortei aqui a medida de 30 centímetros por 15, 30 por 15, 2 vezes nessa telinha. Essa tela eu compro nos armarinhos, compro nas lojas como tela de vôlei. Eu não sei exatamente se é esse o nome dela, mas eu encontro nos armarinhos como tela de vôlei. Então cortei aqui 2 vezes, né, 30 por 15. E para dar o acabamento nessa telinha, essa parte aqui, eu cortei 2 tirinhas, medindo 30 centímetros por 4, 2 tirinhas de 30 por 4. Eu vou usar aqui também um elástico para ficar com esse resultado assim. Eu usei aqui um elástico de 1 centímetro de largura, cortei também 30 centímetros. Eu cortei tudo maior, né, essas partes aqui um pouquinho maior, que eu acho que fica mais fácil para costurar também. Então os bolsos que vão ficar dentro são esses materiais. Agora a gente vai pro fole. Deixa eu puxar pra cá pra abrir espaço. O fole eu cortei aqui 2 vezes no tecido exterior e 2 vezes no forro, a medida de 38 centímetros por 10. Então 2 vezes no tecido exterior, aqui eu vou usar a mesma estampa, mas se você for usar outra estampa, é 2 vezes no tecido exterior e 2 vezes no forro. Aqui eu cortei 2 vezes também na manta R2. Aqui eu já fixei, já passei o ferro, tecido exterior, passei o ferro aqui.
E nessa parte aqui eu passei o ferro no tecido exterior e no forro, costurei as beiradinhas aqui e cortei o excesso. Isso, tecido exterior e o forro e a manta, a gente só vai fazer em um dos lados. O outro lado a gente vai fixar somente o tecido exterior na manta, porque a gente vai colocar o zíper ainda, né? Mas eu vou explicar isso lá na máquina. Então, recapitulando, tecido exterior e forro e manta em um dos lados, a medida de 38 por 10. E o outro lado, a outra parte, o tecido exterior a gente fixa na manta e o outro lado a gente deixa assim, sem nada, porque o forro a gente vai costurar depois. O zíper, eu cortei o zíper um pouquinho maior, deixa eu medir aqui a medida, acho que foi 42. É isso mesmo, 42 centímetros tem o zíper, eu cortei ele um pouquinho maior, para ficar mais fácil para colocar os cursores. Eu vou usar aqui 2 cursores para esse projeto, né, para fechar assim no meio, acho que fica bem mais bonitinho também. Eu vou usar aqui o zíper por metro número 5. Eu gosto de usar esse zíper mais largo porque fica bem mais fácil para colocar os cursores e também na hora de costurar. Para fazer as orelhinhas aqui, as orelhinhas e o puxador, eu cortei aqui duas tirinhas, essas duas aqui, medindo 20 centímetros por 5. Duas tirinhas 20 por 5, para fazer a alça e os puxadores. E eu fiz aqui um puxadorzinho também opcional, esse daqui. Como eu tinha o retalhinho dele, eu acabei aproveitando e vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Eu cortei duas tirinhas, deixa eu medir aqui também que eu já esqueci. 16 centímetros por 4, duas tirinhas de 16 por 4 para fazer esses puxadorzinhos aqui, é opcional. Agora vamos para a máquina que vai ficar tudo mais claro lá na máquina. Vou começar costurando as alças e os puxadores do zíper. Então eu peguei essas duas tirinhas que medem 16 por 5. Eu vou usar aqui também dois retalhos de manta, duas tirinhas que medem 16 por 1 centímetro. Eu vou colocar essas mantas dentro aqui da tirinha para dar uma estrutura melhor. Então eu vou fazer como eu sempre faço as alcinhas, eu vou pegar aqui no avesso, vou dobrar mais ou menos meio centímetro aqui pra dentro, eu vinco com a unha mesmo, mas se você preferir você pode passar o ferro também. Eu vou vincar aqui essa parte, vou colocar a manta aqui dentro, vou fechar aqui, dobrar no meio e passar uma costura. Aqui pra fechar e aqui pra dar o acabamento, então são duas costuras paralelas, aqui e aqui. Ficou desse jeitinho, ficou bem fofinho, então deu uma estrutura bem melhor. Passei a costura aqui dos dois lados, lembrando sempre de dar um retrocesso no início e no fim de todas as costuras. Vou fazer a mesma coisa com essa outra tirinha. Costurei as duas tirinhas e uma delas eu cortei no meio para ser os puxadores do zíper. Então uma vai ser os puxadores, assim cortadinha no meio, e a outra vai ser a alcinha. Agora a gente vai costurar os bolsinhos que vão ficar na parte de dentro. Então eu peguei aqui as duas telinhas aqui de vôlei, as duas tirinhas, medindo 30 por 4, e os dois elásticos. Eu vou fazer exatamente o mesmo passo nas duas partes, né? A mesma coisa. Então eu vou pegar aqui o elástico, a tirinha e uma das telinhas, e vou costurar primeiro a tirinha aqui em cima. Eu vou passar a costura em toda essa parte aqui com a medida de um pé de máquina. Passo a costura aqui no topo, com o direito aqui, direito da tirinha com o direito aqui da telinha. A telinha não tem direito e avesso, mas eu coloco aqui o avesso pra cima. Vou passar a costura em toda essa parte. Passei a costura. Agora eu vou levantar essa tirinha pra cima, eu vou vincar aqui. Vou virar aqui no avesso e vou dobrar aqui mais ou menos meio centímetro. Dobro essa parte aqui, vinco com a unha e agora eu dobro no meio. Aí eu tenho que encontrar essas duas costuras, essa parte aqui, dobro no meio e vou passar uma costura em toda essa parte aqui pra ficar um túnelzinho pra gente depois passar o elástico. Vou passar essa costura e já mostro pra vocês. Prontinho, vai ficar desse jeitinho assim. Agora eu vou pegar aqui um passador de elástico. Você pode usar um passador de elástico, pode usar esse alfinete aqui que tem a cabeça, né? Alfinete de segurança. Vou pegar aqui um alfinete, vou fixar aqui, colocar aqui dentro do elástico e passar nesse túnel que a gente fez. Ó, vou só colocar aqui dentro, ó, e passar o elástico nessa parte.
Passei o elástico aqui nesse tubinho, ficou desse jeitinho assim. Agora a gente vai costurar essa parte em um dos lados aqui. Então eu peguei aqui a parte da frente, tem que prestar atenção que se sua estampa tiver direção, você tem que colocar aqui o bolso desse jeitinho assim, né? Não pode colocar assim, senão vai ficar de ponta cabeça. Então só prestar bastante atenção, ó. Aqui é a parte de cima pra cima e aqui, né? Aqui eu já risquei, eu risquei aqui 3 centímetros, então eu peguei aqui minha régua, risquei aqui 3 centímetros aqui e aqui, pra gente ter a medida pra colocar o bolso. Então eu vou costurar aqui essa parte, vou alinhar aqui, costura essa parte, só essa parte aqui, só pra fixar. Você pode usar um alfinete também, mas já tô aqui na máquina, vou passar por costura. Ó, passei a costurinha aqui só pra prender. E agora o outro lado a gente tem que prestar atenção, não pode puxar muito o elástico, porque se a gente puxa muito o elástico assim, a parte aqui da frente vai ficar agruvinhada, né? Então a gente tem que deixar o elástico solto, fluindo assim, pra não repuxar. E ir ajeitando aqui assim, ó. Ó, tá bem soltinho assim, não tá repuxando. Agora eu vou passar uma outra costura aqui. Ó, desse jeitinho. Agora, eu vou ajeitando aqui as laterais, e essa parte aqui de baixo também eu vou dobrando assim. Vou dobrando assim pra ficar desse jeitinho e passar uma costura em toda essa volta aqui. Essa parte aqui, como aqui tá com elástico, né? Essa parte aqui vai ficar sobrando mesmo. Então a gente vai franzindo aqui pra passar a costura em toda essa borda. Desse jeitinho, passei a costura em toda essa parte aqui. Agora é só cortar o excesso e fazer exatamente a mesma coisa com essa parte aqui e o outro bolso. A mesma coisa, o mesmo processo vou fazer desse lado. Costurei o outro bolso, ficou desse jeitinho assim, os dois bolsos. Então como aqui fica franzido, quando a gente vai colocando as coisas aqui, a telinha vai se expandindo, então entra bastante coisa. Entra mais coisas, né, desse jeito. Só tem que tomar cuidado aqui nessa parte, que como essa parte fica maior, né, a gente tem que ir franzindo aqui. Então tem que tomar cuidado pra não ficar franzido nem de menos nem de mais em um dos lados, tem que ficar bem uniforme. Então só ir fazendo aos poucos, né, com cuidado que dá tudo certo. Ficou desse jeitinho assim. Agora eu vou costurar o zíper no fole. Então tô aqui com o meu fole, essa parte aqui que tá o tecido exterior com a manta, aqui não tem nada. Eu vou cortar essa parte no meio. Só que antes disso eu gosto de fazer assim. Eu pego aqui a minha régua, aqui tem 10 centímetros, né, então vou riscar aqui 5 centímetros, que é o meio. Vou aqui riscar com essa caneta que apaga com ferro, você pode usar qualquer outro marcador para tecido. Vou riscar aqui 5 centímetros, bem no meio. E vou passar... Opa, não riscou. E vou passar 2 costuras ao redor desse risco. Então vou passar aqui uma costura aqui até o final e aqui até o final. Vou passar aqui a costura e já mostro pra vocês que vai dar melhor pra entender com a costura pronta. Passei 2 costuras ao redor do risco, ó, desse lado dá pra ver melhor, será? Ó, tá aqui duas costuras e o risco no meio. Agora eu vou cortar em cima desse risco pra ficar as 2 tirinhas já com o acabamento pronto. Então assim eu acho que fica bem mais fácil de fazer. Cortei as 2 partes. Agora eu vou pegar o tecido de forro e vou cortar ele no meio também. Então tá aqui a outra parte do forro. Vou vincar ele aqui no meio e também cortar em 2 partes. Tô aqui com o forro cortado em 2 partes. Agora eu vou pegar um desses lados com a manta e vou colocar aqui, direito do zíper com o direito aqui do tecido, direito com direito, e passar uma costura em toda essa parte, deixando um pedaço do zíper aqui sobrando dos 2 lados pra gente colocar os cursores. Passei a costura aqui em toda essa parte, lembrando que se você usar um zíper mais estreito, lembra de trocar o calcador da sua máquina para o calcador de zíper para o acabamento ficar melhor. Agora eu vou pegar aqui dessas partes, dessas tirinhas do forro, e vou colocar direito do forro com direito do tecido, direito com direito, e passar aqui uma costura em toda essa parte. Eu gosto de passar aqui desse lado da manta porque fica bem mais fácil. Então tá aqui a manta, o tecido exterior, o zíper e o forro. Vou passar a costura em toda essa parte aqui.
Passei a costura. Agora eu vou colocar essa parte do forro aqui atrás da manta. Vou puxar o zíper aqui pra fora. E vou passar uma costurinha aqui desse lado, em toda essa parte aqui, pra fazer o pesponto aqui no zíper. E vou fixar esse forro aqui atrás da manta. Então vou passar uma costura em toda essa parte. E aqui também pra fixar o forro com a manta, assim, desse jeitinho. Ficou desse jeitinho assim, ó, a parte de trás e aqui a parte da frente. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado, com as outras duas tirinhas. Vou colocar direito com direito, essa parte que tem a manta, direito com direito, alinho aqui certinho essa parte. Vou colocar o forro aqui em cima, direito com direito também. E passar uma costurinha em toda essa parte aqui desse lado da manta. Passar a costurinha em toda essa parte e depois dar o acabamento igual a gente fez desse lado. Ficou desse jeitinho a parte do zíper. Agora eu vou colocar os cursores dos dois lados. Vou aproximar aqui pra vocês verem. Eu abro aqui um pedacinho do zíper, corto um pouquinho dos dentinhos aqui. Vou encaixar a cabecinha aqui do zíper, essa parte maior. Vou encaixar aqui nessa parte que eu não cortei, subo um pouquinho. Quando chegar nessa parte que eu cortei, eu encaixo aqui. Aí eu seguro os dois e puxo pra cima. Eu vou deixar o cursor aqui no meio e vou fazer a mesma coisa desse lado. Agora eu vou colocar um dos puxadores aqui nessa parte do zíper, só em um dos lados, e depois eu vou colocar do outro lado. Mas agora eu só costuro aqui, eu dobro no meio, centralizo aqui nessa parte do zíper e passo uma costurinha. Vou passar o retrocesso várias vezes pra ficar bem firme. Agora que eu fixei essa parte aqui, eu vou pegar o outro lado do folha, a parte de baixo, e vou colocar direito, tecido exterior com tecido exterior. Aqui eu tô usando o mesmo, né, mas se você usar o diferente, tecido exterior com tecido exterior, assim. E vou passar uma costura aqui com a medida de um pé de máquina. Vou passar uma costurinha em toda essa parte aqui. Ficou desse jeitinho assim, ó. Agora eu vou cortar esse excesso aqui de zíper e vou dar o acabamento nessa parte com um viés. Eu vou usar aqui um viés pronto, eu esqueci de falar no início do vídeo, mas eu vou usar aqui um viés pronto de 25 milímetros, 2,5. Aí eu vou cortar aqui um pedacinho. Vou fazer da seguinte forma, eu vou abrir aqui um dos lados, o viés é assim, com as duas partezinhas dobradas, né? Vou abrir aqui um dos lados e alinhar essa dobrinha aqui em cima da costura. Alinho os dois aqui e passo a costura em cima dessa dobrinha aqui. Passei a costura em cima da dobrinha, agora eu dobro essa parte aqui pra fora, viro desse lado e dobro aqui pra dentro. E passo uma costurinha em toda essa parte aqui. A costura que eu vou passar aqui vai ficar exatamente em cima dessa costura aqui de trás. Então eu vou dobrar aqui, passar a costura aqui em toda essa parte. Ficou desse jeitinho assim, cortei o excesso aqui do viés também. Agora eu vou pegar a parte da frente, ou a parte de trás, né? Vou pegar essa parte e vou dobrar aqui no meio e fazer um pique em todos os meios, os 4 lados. Vou fazer isso aqui na parte de trás também, vou fazer um pique dos 4 lados igual eu fiz aqui nessa parte. Fiz os piques, agora eu vou pegar essa parte aqui do fole, direito com direito, vou colocar assim e vou unir essa costura aqui com esse pique da lateral. Lembrando do zíper ficar pra cima e a parte de baixo aqui no fundo. Então vou unir aqui, eu vou usar os grampinhos pra me ajudar. E vou distribuir toda essa faixa em toda essa borda aqui também. Deixando aqui mais ou menos um pouquinho aberto, porque a gente vai costurar ainda pra unir essas duas partes.
Coloquei os grampinhos em toda a volta, acho que desse lado vai dar pra ver melhor. E deixei aqui aberto, sem os grampinhos, pra gente fixar essas duas partes. Pra fixar, eu faço da seguinte forma. Eu dobro aqui pra baixo, essa parte aqui. Deixa eu aproximar aqui. Aí aqui tá o pique, eu vou abaixar aqui e fazer um risco nessa parte aqui, alinhando com o pique. Então tá aqui o pique, né? Deixa eu pegar minha caneta, tá aqui o pique, eu vou fazer um risco aqui exatamente na direção desse pique. Agora eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Então subo essa parte aqui, dobro essa parte e faço a mesma coisa aqui desse lado. Agora eu vou pegar os grampinhos e vou alinhar esses dois riscos que eu fiz. Então eu uno aqui os dois riscos. Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Uno os dois e a mesma coisa desse lado. Desse jeitinho assim. Agora eu vou passar uma costura em cima desse risco que eu fiz. Mas antes eu tenho que colocar o outro puxador. Então eu vou dobrar ele aqui no meio. Vou colocar aqui dentro. Aqui dentro o puxador, alinhado com aqui o zíper. Deixa eu puxar um pouquinho pra cima. E agora sim passar uma costura em cima desse risco. Ficou desse jeitinho assim, a costura em cima do risco. Agora eu vou cortar esse excesso aqui. Eu gosto de cortar assim, deixar sobrando, que fica bem melhor, né, pra gente costurar. Melhor sobrar do que faltar aqui nessa parte, né? Eu vou cortar esse excesso aqui mais ou menos meio centímetro aqui, longe da costura, né? Cortar esse excesso. E aqui eu vou dar o mesmo acabamento que eu fiz aqui desse lado com o viés, eu vou fazer aqui desse lado. Coloquei aqui o viés, agora é só dobrar essa parte aqui, colocar os grampinhos aqui também, vai ficar exatamente aqui no pique que a gente fez, vai ficar certinho aqui a costura. Agora eu vou colocar os grampinhos aqui pra prender também. E depois a gente vai passar uma costura em toda essa borda aqui. Então só dobrar essa parte aqui da lateral do fole aqui pra dentro e passar uma costura em toda essa parte aqui. Tudo costurado, ficou desse jeitinho assim. Agora a gente precisa costurar a outra parte. Então aqui já tô com os piques que eu já marquei, né? Agora eu preciso marcar o pique do meio dessas duas partes. Aqui tem o meio já da costura, então eu vou unir esses dois meios aqui. E vou fazer um pique aqui nessa parte do meio também. Agora é só encontrar o pique dos meios aqui. Lembrando que a parte de cima é a parte do zíper, né? A parte de cima é a parte de cima. E vou colocando o grampo em toda essa parte aqui, igual a gente fez aqui pra costurar essa parte. Encaixou certinho. Eu coloco bastante grampinho mesmo pra ficar bem firme, pra tudo se encaixar, pra ficar mais fácil na hora de costurar. Agora eu costuro dessa forma aqui, eu coloco essa parte pra baixo, dobro tudo aqui pra dentro e passo a costura em toda essa parte aqui. Tudo costurado, ficou desse jeitinho assim. Agora, eu esqueci de colocar a alça, né? Eu vou desvirar aqui no avesso pra vocês verem. Mas eu vou ter que abrir um pedacinho pra colocar a alça que eu esqueci de colocar. Sempre faço isso, sempre esqueço. Ó, vai ficar desse jeitinho. A gente pode desvirar pra ver se tá tudo certinho. Mas eu esqueci de colocar a alcinha aqui desse lado. Então eu vou abrir, descosturar aqui um pedacinho pra colocar a alcinha aqui desse lado. Usei essa ferramenta aqui, esse abridor de casa, pra descosturar essas duas partezinhas aqui e colocar a alça. Então é só encaixar aqui a alcinha
depois virar no avesso e passar a costura aqui de novo. Como eu esqueci, né, mas antes você pode costurar isso antes na parte do fole, que fica bem mais fácil. Mas como eu esqueci, né, já dei o jeitinho aqui pra costurar. Coloquei já a alça aqui dentro, né? Como eu disse, é só costurar a alça antes aqui no fole, mas eu sempre esqueço de colocar a alça. Se não é a alça, é a etiqueta, se não é a etiqueta, é o cursor, sempre esqueço de alguma coisa, mas já tá tudo resolvido. Agora eu só vou fechar aqui pra gente finalizar com o viés. Então eu vou passar o viés nessa parte aqui. Eu vou usar aquele viés pronto, o mesmo viés que eu fiz aqui a lateral, eu vou usar aqui agora. O viés eu faço da mesma forma, eu abro aqui esse lado, abro aqui e dobro aqui essa diagonal. E começo costurando daqui, encontrando a dobrinha com essa costura que já tá feita. Costurei aqui o viés em toda essa parte. Aqui eu deixei passar um pouquinho, aqui tá a diagonal onde eu comecei. Eu costurei um pouquinho mais pra baixo, agora eu vou cortar esse excesso aqui, vou cortar o resto, né? Que eu corto depois de costurar, que eu acho que fica bem mais fácil. Agora, ó, deixa eu mostrar aqui certinho, ficou certinho na dobrinha, né? Agora eu vou passar esse viés tudo aqui pra trás. Eu dobro ele aqui tudo pra fora. E agora é só dobrar aqui, encontrando essa costura que a gente fez. Dobra aqui e passo a costura em toda essa parte aqui, pra fechar o viés. Coloquei o viés, fiz exatamente a mesma coisa do outro lado, ficou bem bonito, um acabamento bem legal. Eu gosto bastante de colocar o viés porque dá estrutura na peça, né? Agora é só virar no direito e a peça já vai estar quase pronta, só falta colocar o detalhinho aqui no cursor, né? É opcional esse detalhinho, se você não quiser fazer, não tem problema. Como eu fiz no outro, eu vou fazer nesse daqui também, pra ficar um padrãozinho, né? Ficar meio padronizado essas duas necessaires. Ficou desse jeitinho, que bonitinha que ficou. Agora, pra fazer esse detalhe aqui no cursor, eu vou pegar aquelas duas tirinhas, né, que medem 16 por 4. Eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, assim, dobro dos dois lados. E vou passar uma costurinha aqui em cima, aqui nessa parte aqui, dos dois lados. Ó, desse jeitinho assim. Agora eu vou dobrar essa parte aqui pra dentro, do lado do avesso, né? Dobro essa parte aqui também. E depois dobro no meio. E passo uma costura aqui e aqui também. Passei duas costuras paralelas aqui dos dois lados. Agora é só cortar essas linhazinhas e fazer a mesma coisa com essa outra tirinha. Costurei as duas tirinhas. Pra colocar aqui no cursor, eu dobro ela no meio. Coloco ela aqui dentro do buraquinho do cursor, depois coloco essas duas pontinhas aqui dentro. Eu fiz ela um pouquinho maior do que a outra de cachorrinho, essa daqui. Essa daqui só tinha um retalhinho, então fiz assim menorzinha, mas acho que assim maior fica mais bonitinha, né? Aí vou colocar do outro lado também. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar o gostei, se inscrever aqui no meu canal pra acompanhar meu trabalho. Quem quiser me seguir lá no Instagram também, vou deixar aqui o @. Tô sempre por lá, postando minhas costurinhas, postando meu dia a dia. Se vocês fizerem essa peça, me marquem lá no Instagram também, que eu adoro ver a criatividade de vocês, a publicação de vocês. Vocês são sempre bem carinhosas comigo, muito obrigada por isso. E a necessaire já tá pronta, ó. Eu gostei mais do gatinho do que do cachorrinho. Eu gosto mais de gato do que de cachorro, né? E vocês gostam mais de gato ou de cachorro? Comenta aqui embaixo. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!